Boa noite, boas-vindas aos nossos estudantes da nova edição do curso Lab Moda Mais, do Instituto Ecotec. É uma ONG que atua há mais de 18 anos promovendo moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Sim, semana de aniversário. Nessa edição, novamente, temos o apoio da PVH Foundation e a parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Os encontros online fazem parte do curso de moda e empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores das diversas áreas da moda, que vão dividir conosco e com nossos alunos a trajetória, sua experiência, a visão de mercado e principalmente seu questionamento com a moda. Hoje, então, a gente recebe Paula Leia, que é coordenadora executiva do Fashion Revolution. Se formou em Direito e tem pós-graduação em Marketing e Comunicação de Moda. Já trabalhou no programa de sustentabilidade da Associação Brasileira da Indústria do Mobiliário e também atuou como pesquisadora e gerente dos projetos da WHF Design Tecnologia, certo? Além de trabalhos como produtora de eventos, gestora de projetos e articuladora educacional. Seja bem-vinda, Paula. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Apesar de ter sido assim, né, de última hora. E antes ia ter sido a minha colega Ana Laura, né, nossa coordenadora de comunicação. Mas fiquei muito feliz com esse convite de estar aqui com vocês hoje. Hoje eu sou coordenadora executiva do Instituto Fashion Revolution Brasil. E eu acho que eu posso contar um pouquinho, né, da minha jornada, da minha trajetória, de como eu cheguei aqui. Hoje eu tenho 34 anos, eu sou mineira, eu nasci em Poços de Caldas, Minas Gerais, depois mudei para Belo Horizonte, e depois fiz faculdade em Brasília, e eu fiz faculdade de Direito, né? Eu acho que a minha relação com a moda vem, assim, desde nova, eu acho que eu sempre gostei, assim, de me vestir, sempre gostei de ler revista. Acho que a parte que eu mais gostava, assim, de ser convidada para alguma festinha quando era nova era sempre pensar, assim, que roupa que eu ia usar, sabe, assim. E eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, que me olhava como uma pessoa artística, sabe, assim, aula de artes eu era um terror. E aí, aula de música, sabe, assim. E faz pouco tempo que eu entendi que a minha expressão artística, assim, na minha vida sempre veio por meio da moda mesmo, né, que foi uma forma que eu sempre achei, assim, de me expressar, de colocar, né, as coisas que eu estava sentindo, vendo no mundo, meus desejos, meus gostos, né, para fora. Na minha geração, assim, né, de quando eu fui fazer faculdade, há uns bons anos atrás, lá eu morava em Brasília, essa época, eu acho que cursar moda não era muito, assim, uma opção, assim, pelo menos dentro da minha casa, dentro da minha escola, a gente não tinha, assim, rede social, a gente não tinha, assim, esse contato todo, né, com a indústria da moda, com as possibilidades da indústria da moda, né. Então, eu formei na escola, eu estava muito perdida do que eu queria fazer. Você avisa? Deu uma travadinha só um pouquinho para mim, para você também. Paula, acho que tá travando um pouco. Eu acho que você parou na parte de... Ih, caiu? Voltou, Oi. será? Voltou. Então, você estava contando sobre a formação, né? Que é realmente difícil, né? Uma geração que a gente não tinha muito contato com a moda formal, de, né, se formar em moda e ter esse contato com ela, e você morava em Brasília, e foi para o direito. Pode continuar. Isso, exatamente. Então, eu fui fazer direito, né? Que era o curso dos perdidos ali da minha geração em Brasília. E aí, na faculdade, eu comecei a trabalhar como modelo ali da minha cidade, né? E eu acho que foi a hora que eu realmente, né, comecei a entender sobre design de moda, sobre, né, o que está por trás, né, de um desfile, de uma coleção, enfim. Então, quando eu me formei na faculdade, eu mudei para São Paulo para fazer uma pós-graduação em marketing de moda. E vim muito assim, perdida, sem saber o que eu queria fazer.
e com a cabeça que eu queria fazer trainee da Renner para a área do comercial, né? Que para mim, assim, era, sei lá, dentre minhas amigas estavam fazendo trainee, eu achava que era uma coisa que, né, que era o caminho dentro da moda. E aí, eu acho que nesse caminho assim, da faculdade, da pós-graduação, eu assisti aquele documentário, The True Cost, não sei se vocês já assistiram, e aquilo me impactou muito, né? Me impactou demais. E aí eu comecei, assim, né, ficar, meu Deus, será que é isso mesmo? Acho que esse negócio não tá certo. Enfim, aí na faculdade eu tive aula de sustentabilidade também e virei aquela chata que todo o trabalho em grupo da faculdade eu queria fazer sobre sustentabilidade. E aí, enfim, né, aquela ideia de fazer trainee caiu para água abaixo, porque eu não queria trabalhar, né, com fast fashion. Enfim, nesse meio tempo, eu conheci o Fashion Revolution, né, por meio das redes sociais. E eles estavam fazendo aberturas, né, de chamados para a gente trabalhar alguns projetos como voluntário. Então, participei de alguns projetos, e aí eles começaram a parte educacional, né, do Fashion Revolution, e foi assim que eu entrei e fui voluntária, eu acho que por 4 anos dentro do movimento, né. E nesse meio tempo, eu colocando muito para o universo, que eu queria muito trabalhar com sustentabilidade, eu fui chamada para um projeto em Ribeirão Preto, que era para cuidar de um projeto de sustentabilidade, só que na indústria de móveis. E fui, né, agarrei essa oportunidade, sempre com muita vontade, né, de achar meu caminho, assim, profissional, mas sempre também muito sem saber para onde ir. Mas, enfim, disse sim para essa oportunidade, né, movimento gerando movimento, a gente vai conhecendo várias pessoas. Em algum momento eu voltei para São Paulo, e foi nesse momento que o Instituto Fashion Revolution estava virando um instituto, e aí a gente começou, enfim, né, ter dinheiro para fazer projetos, e eu estou aqui até hoje. Então é um pouco esse, assim, né, a minha jornada profissional e onde, né, me levou onde eu estou aqui hoje. E aí eu acho que eu queria falar um pouquinho do Fashion Revolution também, para a gente... Maria Letícia, a Paloma, ela apresentou alguma coisa do Fast Heavy, alguma apresentação? Tati pode responder que ela estava na aula. Sim, ela passou o vídeo Do Fashion da experiência. Uhum, legal. E você sabe se ela mostrou quem somos também? Acho que ela falou bem brevemente. A aula dela foi sobre decolonização da moda. Maravilha. Criatividade, nossa. Identidade. Legal. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Essa aqui. Massa. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Tá. Sim. Vou passar aqui vocês, que é esse nosso documento que apresenta um pouquinho, né, de quem que é o Fashion Revolution. Esse é o do ano passado, mas é o que a gente tem mais. Gente, como é que eu faço para ver esse trem? De toda a tela, senão eu vou passando assim, a visualizar, né? Isso. Tamanho real. Apresentação em slides. Aí. Então, bom, né? Vocês conhecem o Fashion Revolution, mas imagino, né, já que vocês estão aí também nessa outra, nesse projeto, né, que também acontece, que é uma outra organização maravilhosa que também, né, luta por muito daquilo que a gente também luta. Então, o Fashion Revolution, ele existe, né, um movimento ativista, é o maior movimento ativista do mundo, né, então a gente trabalha que a moda conserve e restaure o meio ambiente, valorizando as pessoas acima do crescimento do lucro. A gente existe para que a moda seja limpa, segura, justa, transparente, diversa e responsável para todos e todas. A gente atua por meio de comunicação, educação, colaboração, mobilização e participação. Então, o que é a história, né, desse movimento global? Lá em 2013, a gente teve um desastre do Rana Plaza, lá em Bangladesh, que foi... era um negócio de costura, né? Como é que fala, gente? Uma confecção terceirizada, né? Uma grande confecção, era um prédio enorme, né, de confecção,
que eles costuravam, faziam roupas para várias marcas, né, do mundo todo. E o prédio, ele estava com várias rachaduras, e as mulheres, né, que trabalhavam ali dentro, elas estavam há dias falando sobre aquilo. No dia do desastre, elas falaram que elas não iam entrar naquele prédio de jeito nenhum. E os donos, né, os homens donos das confecções, forçaram aquelas mulheres a entrarem, né? O prédio desabou e morreu aí mais de 1.000 mulheres, né? Mais de 1.000 costureiras, enfim. E aí, duas estilistas, né, de Londres, que é a Ursula e a Carrie Somers, né, e a Ursula de Castro, elas já, né, eram bem ativistonas e elas criaram o Fashion Revolution com o intuito de que algo parecido nunca mais aconteça. Então, o Fashion Revolution nasceu daí, né? Nasceu em Londres e hoje ele está presente em mais de 100 países. A gente, Brasil, nós somos o que é mais organizado, vamos dizer assim, que a gente tem recurso, né? Então, enfim, foi essa que é a história do Fashion Revolution. Aqui no Brasil, a gente opera desde 2014, quando a nossa diretora executiva, Fernanda Simon, ela trabalhava, né, em Londres, conhecia essas fundadoras, ela veio para cá e veio com esse propósito de fundar o movimento aqui no Brasil. Em 2018, a gente se tornou um instituto, né, uma organização da sociedade civil, então a gente trabalha aí hoje enquanto esse movimento organizado. A gente coloca aqui alguns dados, né, que trazem assim, essa urgência e o porquê que a gente trabalha para uma revolução na moda, né, que a gente entende que a moda convencional ela funciona sobre uma lógica de exploração do trabalho, né, de exploração dos recursos naturais e dos saberes dos povos historicamente marginalizados. Então, só passando aqui alguns, né? No Brasil, entre 2016 e 2018, a cada 5 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão, 4 eram negros, né? A gente sabe que essa questão do trabalho análogo à escravidão, ela ainda é muito real, ela ainda existe, né? Que na cidade de São Paulo, ela é muito real. A gente tem várias organizações parceiras que trabalham com essa questão, né? Do trabalho análogo à escravidão. E a gente troca muito, e assim, é uma realidade muito triste que existe aqui, né, bem próximo no bairro no bairro aqui do Bom Retiro. O Brasil é o 4º maior produtor de roupas no mundo, gerando 8 milhões de empregos diretos e indiretos, e 75% da mão de obra é composta por mulheres, né? A indústria da moda, ela é muito composta por mulheres, mas infelizmente não nos cargos de direção, de coordenação, né, de presidência das empresas. As mulheres estão ali, né, costurando, fazendo modelagem, fazendo realmente, né, ali o trabalho técnico e maravilhoso de uma construção de roupa, mas não são valorizadas, né, não são pagas de acordo com aquele trabalho. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de couro bovino, e a criação de gado é responsável por cerca de 80% do desmatamento do país. Hoje a gente já tem vários estudos e relatórios que mostram, né, que o couro brasileiro da Amazônia ele está presente assim, em várias grandes marcas no mundo todo, e é um couro não certificado, né? Ou seja, não dá para a gente rastrear, né, de onde que ele vem, como é que ele foi produzido, né? Então, assim, também é uma coisa muito importante para a gente olhar, né? Tem a questão do microplástico, né, que, enfim, por causa do racismo ambiental, tem trazido aí grandes questões prejudiciais para os povos originários aqui no país e várias comunidades periféricas, né? A gente estima que se a gente continuar produzindo como a gente produz hoje, né, o impacto climático da moda aumenta em 49% até 2030, e a moda hoje já é, né, uma das indústrias, né, que mais polui, que tem uma pegada de carbono maior, né? Então, tem as questões, né, da América Latina, é a região com maior desigualdade de renda do mundo. Então, a gente entende, né, que não dá para a gente falar sobre a revolução na moda e não falar sobre desigualdade social. A gente falou um pouco da pegada de carbono, vou falar um pouco do índice mais para frente. Enfim, vamos para o próximo. Então, a gente acredita que a mudança sistêmica é a nossa missão, né? Que para a gente realmente conseguir uma revolução na moda, a gente precisa olhar para todo esse sistema, para todos esses indicadores, para todos esses problemas, e ir atrás de soluções para todas essas questões, né? Então, a gente quer unir pessoas e organizações para trabalhar em conjunto,
colaborativamente, para a gente mudar radicalmente a maneira como as nossas roupas são pensadas, produzidas, consumidas e descartadas, né? A gente acredita na colaboração, na equidade, na transparência em toda a cadeia de valor. E a gente entende que esse é o único caminho mesmo, né? A gente entende que se a gente continuar produzindo da forma como a gente produz, né? Remunerando da forma que a gente produz, esse pouco cuidado com as pessoas que estão fazendo parte dessa indústria, com esse descaso com o meio ambiente, né? A gente, enfim, está vivendo esse calor horroroso hoje, então a gente sabe o caminho que a gente está chegando, né? Que é essa destruição do meio ambiente, enfim, essa questão da crise climática e, né, essa desigualdade cada vez aumentando, né, essas questões, enfim, que estão ligadas, né, essas questões de raça, essa questão de justiça social, né, a gente precisa olhar para tudo isso. Aqui é o nosso manifesto para uma revolução da moda, que são os 10 pontos que a gente trabalha pensando nessa questão da revolução sistêmica. O ponto 1 diz que a moda proporcione um trabalho digno do conceito à criação, que não explore, abuse, discrimine ou coloque ninguém em perigo, que ela liberte tanto o trabalhador quanto o consumidor e os empodere quem defenda seus direitos. Né? A gente quer que as pessoas tenham consciência dos seus direitos, tanto os trabalhadores quanto os consumidores, e das responsabilidades daquilo, né, que eles têm. Isso os consumidores, claro. O 2 é que a moda pague justa igualmente as pessoas de sua cadeia, que proporcione uma vida digna de trabalhadores e trabalhadoras do campo às passarelas, que ela combata a pobreza e crie sociedades prósperas. O 3 diz que a moda dê espaço de escuta às pessoas, tornando possível falar sem medo, que possibilite a união dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e suas comunidades. O ponto 4 diz que a moda respeite as heranças culturais, celebrando e fomentando a artesania e honrando os artesãos e artesãs, que reconheça a criatividade como seu ativo mais forte, que não se aproprie de nada sem permissão ou reconhecimento. Isso, né, nossa, fala muito sobre essa questão cultural nossa, né, que a gente precisa valorizar. Né? Eu acho que a Paloma, com certeza, falou muito sobre isso, ela como nossa coordenadora de diversidade. Não sei se ela trouxe, né, que esse ano a gente teve a Escola de Moda Decolonial, Fórum Fashion Revolution, onde a gente falou muito sobre isso, né? A gente teve professores, representantes de povos originários, e eles trazendo muito sobre essas questões, né? Trazendo que essa coisa da apropriação cultural, né, que é uma coisa que a gente defende sempre, que se a gente for usar, né, colocar nas nossas coleções, usar referências, referenciar, usar os símbolos, os signos desses povos, que a gente faça de forma responsável, né, que envolva essas comunidades e que essas comunidades sejam pagas para tal, né. Enfim, a gente vê várias marcas mundo afora, né, fazendo coleções com signos indígenas, né, com, enfim, representações de povos originários que, enfim, eles não tiveram nenhum cuidado com essas pessoas, eles essas pessoas não receberam nada por isso. Então, essa questão cultural é muito forte também, a gente trabalha muito esse ponto, a gente trazer essa valorização também dos nossos saberes, né, manuais. O Brasil tem, assim, uma vasta cultura de manualidade, né? E a gente precisa resgatar esse valor a isso, né? Eu acho que lá na escola a gente falou muito sobre como o nosso pensamento é muito colonizado, né? Então a gente estuda trabalhos que são europeus, né? De pensadores europeus, a gente faz cursos, a gente lê, enfim. E acaba que a gente fica, né, querendo usar a moda que as marcas lá de fora trazem, aquelas modinhas que são replicadas em tudo, e a gente acaba não valorizando, né, essas manualidades que a gente tem aqui e que com certeza são um grande diferencial do nosso país. O 5 é que a moda fortaleça a solidariedade, inclusão e democracia, que lute contra opressões de gênero, raça, classe e contra tudo que exclui, que reconheça a diversidade como seu sucesso. E a gente aqui no Brasil, a gente tem essa questão da diversidade como um grande diferencial também, né? Lá na escola, várias das nossas professoras maravilhosas trazendo, né, como a moda, né, enfim, tem uma ancestralidade tão forte,
né? A cultura de moda, a cultura das roupas aqui no país tem uma ancestralidade muito forte, né? E que a gente tem que reconhecer, né, isso como um grande sucesso nosso também. E diversas culturas que hoje, né, são muito fortes também nas comunidades periféricas, enfim. Muitas coisas maravilhosas acontecendo que a gente olhe para isso com o devido olhar, né? O 6 é que a moda conserve e restaure a natureza, que não esgote recursos, nem degrade nosso solo, polua nosso ar e água ou prejudique nossa saúde, que proteja o bem-estar de todos os seres vivos e ecossistemas. A gente fala muito sobre o direito da natureza aqui no Fashion Revolution, né? Que em muitos países isso já é um direito que está sendo reconhecido por lei, né? Que, enfim, a gente, quando for pensar em produzir uma moda, a gente leve os direitos da natureza em consideração e que hoje a gente tem que fazer além, né? Que a gente tem que fazer ações de preservação e de regeneração também. O 7, que a moda não destrua ou descarte, mas que recrie e recupera tudo de maneira circular, que as roupas sejam consertadas, reutilizadas, recicladas e ressignificadas, que os guarda-roupas não transbordem de roupas indesejadas e aterros com roupas descartadas. Com certeza, um ponto muito forte aqui da nossa mudança sistêmica é olhar para os sistemas de produção de roupa, né? Essa produção em massa, né? Que se isso não for freado, enfim, se a gente continuar produzindo como a gente produz, realmente a gente não vai conseguir essa revolução. E esse desejo de consumo, ele é uma consequência, né, dessa produção em massa, porque as marcas precisam vender, então cria esse desejo de consumo desenfreado, né, que, enfim, todos nós somos vítimas mesmo, né? Então, a gente trabalha para trazer consciência para a nossa responsabilidade enquanto consumidor, né, também, para a gente tentar consumir menos, tentar consumir de forma mais consciente, tentar olhar para nossas peças com mais cuidado, reparar, né, dar aquela costura, trocar com as pessoas, enfim. E claro que também eu acho que é muito importante que a gente não fique nesse discurso raso da sustentabilidade também, né, de colocar a responsabilidade em cima do consumidor, porque eu acho que isso também é aí mais uma manobra, né, das marcas, de fazer com que a gente sinta que a responsabilidade de transformação caia só na nossa mão, né? E a gente cobrar das marcas, né, que, enfim, a responsabilidade de mudança é delas também, né? Principalmente delas. E que a gente cobre também os nossos governos, nossos políticos, né, de fazerem aí também políticas públicas para que a gente consiga, enfim, achar uma solução para essa questão. O ponto 8 é que a moda seja transparente e responsável, que abrace a clareza e não se esconda atrás de complexidades, nem dependa de segredos comerciais para se manter ativa. Que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa descobrir como, onde, por quem e quais condições suas roupas foram feitas. Isso é a questão da transparência, né? Que a gente entende que é um passo anterior, vamos dizer assim, para a gente conseguir chegar na sustentabilidade, vamos colocar a sustentabilidade nesse termo abrangente, né? Então, para a gente poder cobrar uma marca, a gente precisa entender como é que são as práticas dessa marca, né? Então, a transparência, ela vem nesse lugar, de dar transparência e clareza sobre aquelas marcas. Então, para a gente entender todo o processo, né, do plantio daquele algodão, por todos os processos que ele passou, até chegar no nosso armário, né, e até onde isso vai depois também. Então, por exemplo, às vezes a gente tem casos, né, de, sei lá, denúncias, né, de trabalho escravo numa marca. E aí ela vai lá dizer que ela não tem como saber que aquilo estava acontecendo, porque aquilo era de um fornecedor terceiro, né, era um terceirizado, enfim. E a transparência, ela vem para esse lugar de responsabilização, né? Porque ela tem que ter clareza, ela tem que ter transparência, não só internamente na empresa, para ela saber, né, todas as práticas e todo o processo do produtivo dela, que ela não pode deixar nada disso acontecer, e para todos nós sabermos também, né? Então, aqui entra o nosso projeto, que é lindo, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, que é o índice de transparência, né? Que a gente analisa aí a transparência de 60 das maiores marcas brasileiras para entender, né? Qual
quais são as informações que elas disponibilizam e qual que é a importância disso, né? Para a gente poder cobrar delas essa mudança. E para a gente ter clareza sobre como que está, né, nossa indústria hoje aqui no país também. O 9 é que a moda mestre seu sucesso para além de vendas e lucros, que encontra o equilíbrio entre recursos financeiros, bem-estar humano e sustentabilidade. A gente luta, né, para que todos esses pontos aqui do ponto 9, eles estejam em perfeito equilíbrio, né? Que o lucro não vem acima daquilo que a gente estava falando, do direito da natureza, do direito do ser humano, né? Dessa sustentabilidade ambiental, dessa sustentabilidade psicológica, emocional e espiritual das pessoas, né? Que o recurso financeiro não seja, então, o principal medidor de sucesso de uma empresa, de uma indústria, de um país, né? E o 10, ele vem para falar que a moda viva para expressar, refletir, protestar e compartilhar, que nunca subjugue, marginaliza ou comprometa, que a moda celebre a vida. E aqui falar um pouquinho como o Fashion Revolution trabalha, né? Esses são os 4 pilares de atuação do movimento. Então, o primeiro é para onde a gente começou e é um braço muito forte nosso, que é a comunicação. Então, a gente faz várias campanhas, né, de conscientização. Esse foi o primeiro passo do Fashion Revolution aqui, que foi trazer essa pauta, né, colocar essa pauta mais na mesa, né, assim como outras instituições já estavam fazendo também, mas trazer essa discussão para a mesa, para as faculdades, né, enfim, para as pessoas tomarem consciência, né, dos desafios e problemas da indústria. Então, a gente produz bastante conteúdo para rede social, a gente produz bastante conteúdo para blogs, a gente tem uma newsletter muito legal. A educação, que foi por aí que eu entrei no Fashion Revolution, foi essa atuação. A gente criou uma rede educacional muito grande, né? Hoje a gente tem mais de 200 instituições de ensino, não só de moda, mas de direito, de administração, que são parceiras do Fashion Revolution, né? A gente tem essa rede de embaixadores e rede de docentes, que a gente criou, né? Os estudantes embaixadores, os docentes embaixadores, que são redes que, enfim, a gente abre os chamados para estudantes e docentes. Fica aqui super o convite para vocês também, para vocês serem embaixadores nas instituições de ensino que vocês estudarem, para ser esse porta-voz do movimento lá dentro, trazer eles para os professores, trazer eles, fazer atividades lá dentro, enfim, articular mesmo, né, essa pauta dentro das instituições de ensino de vocês. A gente tem o Fórum Fashion Revolution, que fica aqui o convite, que ele acontece agora no dia 20 de outubro, né, na Unibis Cultural, aqui na cidade de São Paulo, mas também vai ter transmissão ao vivo no nosso YouTube. Tem toda a programação lá no nosso Instagram. O Fórum é um evento educacional que está já na 6ª edição. Ele vem como um projeto para incentivar a pesquisa em moda e sustentabilidade brasileira, né, que a gente acredita que essa parte acadêmica, né, a pesquisa de soluções, a pesquisa de materiais, as pesquisas sociais, elas são muito importantes para a gente conseguir as transformações em indústria que a gente tanto precisa, que é tão necessária e tão urgente, e a gente precisa de pensadores brasileiros, né, cada vez mais, muito naquele lugar, né, que a gente estava falando antes, da decolonização do nosso pensamento crítico também. A gente trabalha também com colaborações, então a gente está sempre fazendo parcerias com outras organizações sociais que falam sobre assuntos que também, né, fazem parte dos assuntos que nos permeiam. A gente faz várias campanhas em parcerias com essas pessoas. A gente tem a rede de representantes, que assim como a rede educacional, são pessoas que representam o Fashion Revolution em cidades, né? Então, a gente tem representantes em, acho que hoje já está, acho que 80 cidades, né, brasileiras, que também são pessoas que são responsáveis, né, de trazer essa temática para aquela cidade, né? A gente tem, enfim, casos muito legais que eu posso apresentar depois também, se a gente tiver tempo. A gente tem o Comitê de Diversidade, que também vou falar um pouquinho, e essa questão da mobilização que a gente produz, né, muitos relatórios, a gente faz muitos eventos, a gente faz palestras, debates,
e pesquisas, que eu também vou falar um pouquinho. Só vou tomar uma água, o que eu estou falando. A Paloma, maravilhosa, né? Que vocês tiveram aula, ela é nossa coordenadora de diversidade, e ela é coordenadora do Comitê Racial e de Diversidade, e tem todas essas pessoas maravilhosas aqui que compõem esse comitê. A gente, alguns anos atrás, a gente entendeu que não existe revolução se a gente não falar sobre justiça racial, né? Que não existe revolução se a gente não entender, né, que a questão do racismo está na base de tudo. Então, a gente criou esse comitê para trazer essa frente, né, para fazer projetos, parcerias e trazer essa pauta com a devida atenção e com a devida responsabilidade que ela merece. Então, a gente, ele vem, né, na nossa jornada antirracista, desde aí de 2020, ele nasce, né, como um fórum consultivo visando a transversalização da equidade racial nas práticas da organização, e atualmente está engajando outros formatos de atuação que estruturam em torno de espaços de estudo, ações de relacionamento e fortalecimento das capacidades dos envolvidos com o Instituto. Então, essas redes que a gente falou, né, de representantes, docentes, embaixadores, a gente sempre faz capacitações, né, workshops, letramento racial, traz várias pautas, né, para, enfim, para essas pessoas também estarem cada vez mais conscientes de si, cada vez mais conscientes do outro, dessa pauta tão importante, e que elas possam levar isso também, né, para os ambientes para onde elas estão vivendo. O DEP, ele é um encontro, né, de diversidade, equidade e pertencimento, que foi criado pelo comitê. Ele hoje acontece somente para a nossa rede interna, que ele vem, né, com esse objetivo aí de aumentar o nosso envolvimento, engajamento com a agenda antirracista, para promover relações étnico-raciais saudáveis dentro da organização, nas nossas redes, né? A gente tem o desejo de fazer esse encontro aberto e gratuito para todos, né? Mas a gente entendeu que era importante a gente olhar para a nossa rede primeiro, olhar para a nossa organização primeiro, nos fortalecer, né, para a gente levar esse projeto, que é lindo, é maravilhoso, todos os encontros são maravilhosos, para fora também. E o comitê, ele criou essa hashtag, né, que é a cor de quem fez minhas roupas. O Fashion Revolution lá atrás, ele nasce com esse questionamento, né, quem fez minhas roupas? Que é para a gente olhar, né, para nossas roupas, entender além do que está por trás, quem está por trás daquelas roupas, por quais mãos passou aquelas roupas, né? Que aí a gente vai entender, a gente vai pensar sobre os direitos dessas pessoas, a gente vai olhar para as questões, né, que, enfim, tenho certeza que vocês já têm discutido bastante, que é essa questão do trabalho análogo à escravidão, que é essa questão de um pagamento irrisório, né, pelo trabalho que essas pessoas fazem, tanto aqui no Brasil como no mundo, né? Então, essa foi a nossa primeira hashtag, essa foi a nossa primeira pergunta para trazer esse questionamento para as pessoas. E em seguida veio essa nova hashtag, esse novo questionamento, né? A cor de quem fez minhas roupas, que é para a gente pensar realmente na cor de quem fez nossas roupas, né? Para a gente ver, né, que majoritariamente quem está por nossas roupas são mulheres, né? São pessoas não brancas, então, assim, são pessoas racializadas, são pessoas, são mulheres em situações de muita vulnerabilidade, né? Então, essas hashtags, elas vêm com esse questionamento para a gente pensar sobre isso e para a gente pensar sobre a urgência de cuidar, né? De trazer dignidade e direito para essas pessoas. Então, o comitê traz aqui que a proposta dessa hashtag é exigir que as pessoas assumam uma postura adequada, com foco na promoção de equidade e igualdade racial entre seus funcionários, promovendo uma cultura interna que favoreça a diversidade, a participação e pertencimento de trabalhadores negros, negras, indígenas e não brancos em cargos executivos e de gerência, junto à promoção de oportunidades de crescimento e evolução para esses profissionais. Então, aqui é o que a gente estava falando, né, quem faz parte do movimento, que o Fashion Revolution, ele é um movimento de rede, a gente só existe por causa das nossas redes,
que estão aí promovendo, né, várias ações ao longo do ano. A gente tem uma agenda de treinamentos, como eu falei, treinamentos, workshops, e a gente impulsiona essas pessoas a criarem várias ações durante o ano. Vocês podem ver aí ações nas ruas, ações de bandeira de retalhos, várias ações dentro de faculdades, né, ou só nas cidades mesmo, não envolvendo somente instituições de ensino, que são os nossos representantes locais, estudantes embaixadores, docentes embaixadores, e os nossos colunistas e colaboradores, outros parceiros. A gente tem vários colaboradores de produção de conteúdo, enfim. Está desatualizado. Nossa senhora, a gente fala... o nosso projeto mais antigo, né, é a Semana de Fashion Revolution, que traz a questão do desabamento, né, do Rana Plaza, que foi no dia 24 de abril de 2023. Então, a Semana Fashion Revolution ela acontece toda semana, sempre na semana do dia 24 de abril, né, com uma forma da gente trazer essa clareza e lutar para que isso nunca mais aconteça, né? Então, a gente, não só o Brasil, como no mundo todo, esse evento acontece, né? E a gente aqui da Equipe Núcleo, a gente cria vários materiais, vários kits e várias orientações, e a nossa rede faz aí uma semana maravilhosa, com vários eventos que eles organizam. Enfim, eu tenho até um documento aqui sobre a Semana de Moda, sobre a Semana Fashion Revolution desse ano, que se tiver tempo a gente pode dar uma olhadinha. Então, essas são as nossas perguntas, né? A gente sempre tem esse call to action, esse chamado, né, a agir, e fazer que a gente pergunte às marcas, né? Quem fez as minhas roupas, do que são feitas as minhas roupas, e a cor de quem fez as minhas roupas. Aqui é um pouco da nossa rede, com as nossas plaquinhas. Essa semana de 2023. O Índice de Transparência da Moda é o nosso xodozinho, é o nosso projeto muito maravilhoso. O Índice de Transparência da Moda, ele é um projeto que o Fashion Revolution Global faz na Europa. A gente trouxe ele para cá já em 2000, acho que ele já tem uns 5 anos. E ele é um projeto que ele analisa hoje as 60 maiores marcas e varejistas do mercado brasileiro, classificando de acordo com a quantidade de informações disponibilizadas sobre suas políticas, práticas, impactos sociais e ambientais. Eu convido vocês a irem ao nosso site, dar uma lida no relatório para vocês entenderem esse projeto. A gente criou, né, uma lista enorme de indicadores de sustentabilidade cultural, social, de negócios, ambiental. E a gente criou um grande mapa para a gente mapear, né, e classificar essas empresas. Então, a gente manda um convite para essas 60 empresas a participarem do nosso projeto. Então, a gente manda um questionário para essas empresas, para elas colocarem várias informações, disponibilizar várias informações sobre os processos internos, né, sobre as práticas deles. E é interessante dizer também que nem todas as 60 empresas participam, nem todas elas topam participar, né? Então, muitas recusam participar, nem nos respondem, ou respondem que não vão participar, mas mesmo assim, elas são analisadas, porque é uma análise de informações que são disponibilizadas. Então, a gente vai analisar o que eles disponibilizam nos sites, então não é se eles não quiserem participar, eles vão estar sendo analisados mesmo assim. E esse projeto tem trazido grandes transformações na indústria, né? Eu acho que eu posso citar alguns exemplos, como é um relatório público, e a gente publica e a gente divulga, isso bate na bunda um pouco das empresas, né? Porque você sabe que empresa nenhuma quer ficar mal na fita, né? Então, assim, muitas empresas, elas começaram a criar vaga, né, para pessoas. E lá a gente já viu, por exemplo, abrir uma vaga no LinkedIn que estava escrito lá: precisa conhecer o Índice de Transparência da Moda, porque vai coordenar esse projeto. Então, são mudanças, né, que a gente vai vendo
empresas que começaram a fazer projetos, empresas que criaram conselhos para cuidar desse projeto internamente, empresas que assim, realmente começaram a disponibilizar muito mais informações, né, nos seus sites, e com isso, enfim, também vão melhorando ali a sua nota, né? Então, assim, é um projeto que a gente tem visto que vem impulsionando realmente a transparência na indústria da moda brasileira. O Fórum Fashion Revolution, como eu comentei dele ali atrás, ele é um evento educacional, né? A gente já está aqui na 6ª edição. O Fórum, a gente abre todo abril um edital com temas, né, daquele ano, para ensaios teóricos e ilustrações. Os ensaios teóricos, eles têm que ter mais ou menos 5 a 6 páginas, precisam ter referências bibliográficas, mas o nosso diferencial do fórum com outros eventos parecidos, de colóquios, enfim, é que não precisa ser da academia. Então, todos podem participar, é um convite a todos, né? Nós queremos que todos se sintam aptos e se sintam com esse desejo de pesquisar, de ir a fundo, né, com temas que são importantes para eles, que com certeza são importantes para todos nós, né? Esse ano a gente teve 100 inscrições, os projetos eles são analisados por um comitê científico, que ele é composto por 30, assim, dos mais renomados professores e professoras de moda e sustentabilidade de todo o país, e o comitê avaliador, que são super profissionais, né, de design, de ilustração, de arte, e eles analisam esses projetos, e esse ano acho que a gente teve 48 ensaios teóricos aprovados e 18 ilustrações, e eles saem num e-book que a gente publica, né, todo dia do evento, e cada ano tem um formato diferente o evento, ainda mais com a pandemia, né, a gente teve que levar ele para o digital. Esse ano ele volta para o presencial, ano passado também foi presencial, ano passado foi híbrido. Esse ano a gente volta para o presencial, ele na Unibis, então a gente vai ter apresentação de 15 projetos aprovados, então aí a gente tem um pouco de formato de apresentações de 10 a 15 minutos, e a gente vai ter uma roda de conversa, que, gente, vai ser muito boa, vai ser com a Carol Barreto, não sei se vocês conhecem, essa grande pesquisadora de moda e sustentabilidade, decolonialidade, lá da UFBA, né, lá de Salvador. Ela vai vir conversar com uma super escritora, a gente está só terminando de confirmar a presença dela, mas vai ser maravilhoso. Em seguida, a gente vai ter um coquetel de assinatura de livros de vários escritores, né, de moda e sustentabilidade do país. Então, vai ser muito, muito legal. Convido super vocês a estarem presentes com a gente no dia 20 de outubro. E a gente teve esse projeto também que chama Jovens Revolucionários, que é um projeto em parceria com o Instituto, com o British Council, que desenvolveu o Partido de Intercâmbio e Colaboração de Educadores do Brasil e Reino Unido. Então, qual que é a ideia aqui? A gente queria criar ferramentas para trazer tudo isso que a gente está conversando aqui para crianças e adolescentes, né? Como que a gente leva esse assunto? Então, a gente criou os Jovens Revolucionários, que tem vários jogos, né? Tem várias ferramentas para serem aplicadas com diversas idades. E é muito, muito legal. A gente tem várias escolas aplicando. Enfim, é muito, muito legal. E é aberto, todo mundo pode olhar, né, o manual e fazer também. A gente tem os jovens também, né, que estão aí, podem participar, então. Não precisa estar formado ou dentro de uma faculdade. Não, os Jovens Revolucionários, ele é esse manual, né? E lá ele tem vários jogos que você pode aplicar com seus amigos, com seus colegas, com seus pais. Ou você que é professor, você pode aplicar também. E ele tem esse objetivo, né, de disseminar e fomentar essas práticas sustentáveis na moda e de uma forma diferente, né, de uma forma mais lúdica, de uma forma, enfim, até nesse lugar da brincadeira mesmo. E a gente tem o nosso livro... Pode falar.
Não, é só porque a gente está com um pouco tempo, aí eu só queria, para a gente abrir as perguntas, para eu ler também uns comentários dos alunos. Claro, gente, eu falei durante 50 minutos, eu não estou acreditando. Vamos, claro. Não, então, porque né, você foi mostrando bastante coisa do Fashion Revolution, dos projetos, porque é interessante isso que você falou, né? Eu acho que começa com as pessoas se dando conta do que é realmente produzir na moda, essa questão que o fast fashion levou. A gente teve aqui, na semana passada, uma estilista, né, a Bruna, ela era estilista de fast fashion, e ela, né, teve contato com tudo isso e realmente repensou do processo dela para quando ela foi desenvolver a própria marca. E ela traz esse, né, tipo, uma hora a coisa acontece e ela tá na sua cara e você precisa lidar com um problema mesmo, né? Eu acho que a queda do Rana Plaza, que está no documentário que a Paula falou, né, o True Cost, ele mostra muito. Se eu não me engano, está na Netflix. Se não tiver, se você coloca True Cost, aparecem outros documentários parecidos que trazem, margeiam bastante essa história. E daí é interessante, né? Porque o Fashion Revolution começa com esse propósito de quem é que fez as roupas, mas ele está se expandindo, né? Então, hoje em dia, vocês veem realmente essa evolução da cadeia produtiva, pelo menos aqui no Brasil, para a gente não trazer para o mundo? Eu acho que é uma pergunta bem difícil, né? Eu acho que a gente vê algumas evoluções, eu acho que, sem dúvidas, desde que quando a gente começou lá atrás, né? Tenho certeza que vocês também, que são mais da minha idade, mais perto da minha idade, também veem isso. A conversa sobre esse assunto mudou muito, né? Eu acho que várias marcas, várias empresas começaram a fazer algumas ações, né? Mas que, a verdade seja dita, a gente não tem mais tempo de não sermos radicais, né? Então, assim, existiu alguma evolução? Podemos dizer que existiu, mas foi suficiente? Não é suficiente. Ainda não, né? Não é suficiente. Eu acho que cada vez mais a gente, às vezes, tem dados que são super preocupantes, né? De pessoas começando a duvidar de novo se isso realmente é verdade, se isso não é uma pauta demoníaca para criar, né? A gente ainda às vezes, tem que batalhar bastante para mostrar, não, gente, isso é fato. Uma coisa que a Giovana falou que eu acho interessante, que ela, quando você fala sobre a questão da produção, que ela fala assim, é a mesma coisa com o desperdício de água. O grande desperdício vem do agronegócio, mas as campanhas são sempre do indivíduo. E também tem isso, né? Vocês conseguem tentar atingir... eu lembro que teve algumas vezes vocês tentaram falar sobre políticas, de ter uma influência maior em políticas públicas, porque realmente, né, tipo, eu faço a pergunta, eu acho super interessante a campanha para conscientização das pessoas, elas entenderem o que é o papel e a responsabilidade dela, mas assim, quem vai fazer o grosso vão ser as marcas e às vezes os legisladores, né? Com certeza. Como eu falei, né, o Fashion Evolution é uma organização enorme, então a gente tem o grupo Latam, que são os países aqui, enfim, Chile, Argentina, a gente tem vários grupos, e a gente se junta muito para conversar e entender qual que é o nosso próximo passo, né, enquanto organização, porque a gente não pode ficar fazendo as mesmas perguntas, né? Então, hoje a gente entende e estamos atuando também nesse lugar, que é essa questão da advocacy, né? Que a gente precisa de políticas públicas. Sem as políticas públicas, a gente realmente não vai conseguir chegar nas transformações que a gente precisa, né? Então, o índice mesmo, o índice é um projeto que gera vários dados e serve como fonte, né, para as nossas campanhas, né, de advocacy. Ou, por exemplo, quando teve o Moda Sem Veneno, não sei se vocês viram essa campanha, Sim. mas foi, né, a questão que, enfim, né, estavam liberando aí milhares de agrotóxicos para o algodão, para várias coisas, e entender que isso envolve a indústria da moda, né? E a gente também criou uma super campanha para pressionar, enfim. Então, sim, a gente entende que existe esse... Talvez tenha sido o começo da conversa lá atrás, né, de conscientização do consumidor, consumo consciente, mas hoje a gente também entende que isso também essa questão do consumo consciente, ela é rasa, né?
porque a responsabilidade cai para cima do consumidor, e isso é só mais uma armadilha, né? Para as empresas poderem continuar agindo como agem. E de entender que é isso, não dá para se esperar que todo mundo tenha um consumo consciente, né? Muitas pessoas não têm o consumo que elas conseguem ter. Então, assim, começou a gerar, né, uma demonização de certos consumos, começou a gerar uma crise de ansiedade, né, uma crise de eco-ansiedade, né, dessa questão do consumo, mas a verdade é que a gente vai consumir, às vezes, porque a gente precisa consumir de A e não de B, porque é o que a gente consegue também, né? Então, sim, a gente precisa colocar a responsabilização onde ela é devida. Eu acho que até acontece nessa discussão que vira e mexe aparece da ultra fast fashion, né? Porque quando teve o Fashion Revolution, quando teve essa história do Rana Plaza, enfim, foi focado muito no fast fashion nas tradicionais. E muitas delas, elas estão baseadas na Europa, então eles ainda se sentem um pouco mais apertados, né? Aperta mais para eles um pouco por causa de legislação, de conscientização de países menores, enfim, que tem, às vezes, uma mobilização muito mais fácil. Quando a gente vê empresas chinesas, né, fazendo um ultra fast fashion e vendendo e tendo acesso, hoje em dia a gente tem as coisas muito baratas. E o que a gente mais ouve é, não, mas ali eu consigo ter uma grade maior, eu consigo consumir moda, coisa que eu nunca consumi. Eu acho que vai um pouco no que você fala, né? Existem também as possibilidades. Com certeza. Isso tudo é muito complexo, né? Porque a gente não pode exigir que todo mundo possa comprar uma roupa que é considerada sustentável, que é considerada, enfim, que é produzida localmente, enfim. E, assim, nós somos vítimas também dos desejos, né? Do que a gente consome no Instagram. É o tempo inteiro a gente sendo bombardeado, não é, gente? Por marca, por compra. Eu também, sabe, assim, eu que estou no Instituto Fashion Revolution há muitos anos, eu também sou muito impactada por isso tudo, né? Então, assim, sim, né, na China se produz muita roupa barata, aqui também se produz muita roupa barata. Exatamente, é conscientizar e não culpabilizar e entender a realidade de cada um, porque cada um tem uma realidade, e quem pode fazer escolhas melhores, né? Então, a nossa consciência é nesse lugar também, de tipo, se você quiser fazer escolhas melhores, essas são as escolhas melhores. Que no fim das contas é não comprar roupa, né? É tipo, a gente usar as roupas que a gente tem, usar as roupas que os nossos amigos têm, a gente costurar as nossas roupas, enfim, a gente trazer conscientização dessas práticas, né? Eu não gosto de dizer melhores práticas, mas dessas práticas, dessas opções de práticas. E da gente entender que quando a gente e que a gente entender o que está por trás de uma fast fashion, né? Então, quando a gente está comprando dali, o que é que a gente está incentivando, o que é que a gente está apoiando, e que está tudo bem comprar uma vez, comprar duas vezes, mas que a gente não fique naquele consumo desenfreado e que a gente se empodere enquanto ativistas também, da gente cobrar das marcas mudanças, da gente cobrar da indústria mudança, cobrar dos nossos políticos mudanças. Eu acho que é muito por aí também, porque, assim, as fast fashion já estão chegando aqui no Brasil, né? Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas, assim, estão fazendo parcerias com o nosso governo, né? Então, é tudo muito complexo, assim. É super complexo. Eu vou só ler também um pouquinho dos comentários, que a galera tá aqui, tá? O João Lucas falou, hoje mesmo a Giovana compartilhou sobre o fórum do Fashion Revolution, eu corri para me inscrever, né? Então, ele gostou muito de não termos mais tempo, de não sermos radicais. Eu acho que é o grande... Realmente, a gente não dá para ficar, né, toda hora passando pano, falar, não, um pouquinho e tal. A Giovana também fala de novo, que incrível, furar a bolha acadêmica é muito importante, a gente tem que entender que o conhecimento não está só nas universidades. E aqui tem uma pergunta da Valentina, que ela quer saber um pouco mais por que a ideia do consumo consciente é uma armadilha das empresas. Porque o consumo são várias questões, né? Porque a gente fica falando, né, do consumo consciente.
as empresas, né, vamos dizer, gente, estão criando produtos conscientes para tudo quanto é lado agora. Tem uma linha que é mais eco, tem uma linha que é não sei o quê. Que, assim, a gente tem muito greenwashing, né? Que é essa questão de maquiar, né? Essas questões. Então, o que está acontecendo? As empresas, em vez de deixar de produzir, que é a grande questão, a gente produzir menos, elas continuam produzindo, mas agora elas têm uma linha eco, vamos dizer assim, né? E a questão da culpabilização do consumo consciente, porque a gente deposita a culpa no consumidor da mudança, né? Então, assim, essa ideia, Valentina, de que a responsabilidade de transformar a indústria, de transformar esse problema todo que a gente está vivendo, está em cima do consumidor, porque é ele que está comprando, né? Só que não, isso. Só que não, a responsabilidade é das empresas que estão produzindo em massa, né? A responsabilidade é do governo, das políticas públicas, que não criam políticas de limitação, né? De incentivar pequenos. Então, assim, é muito sobre isso, Valentina. Não sei se ficou claro para você, mas essa questão da culpabilização é essa questão de que a produção continua acontecendo. Exatamente. Aí eu aqui falando sem microfone, como sempre. Não, o que é isso? A pessoa fala, ah, não, você que escolheu. Então, se você escolher, a culpa vai ser sua, né? Você jogar a responsabilidade pelo lixo ou pelas escolhas só no consumidor. Uma coisa que você fala, eu sempre lembro, eu trabalhei em indústria muito tempo, assim, e todas as indústrias que eu trabalhei, eles tinham um trabalho muito forte de tratamento de água. Mas assim, que legal, né? Mas na verdade isso é uma lei, por isso que assim é tão importante a política, sabe? Você, era uma lei que foi no começo dos anos 2000 que virou, eles tinham um tempo para se atualizar. E é isso, assim, se não também tem a lei, os caras estão lá, ó, tô dentro, tô fazendo o que estão me exigindo e tá tudo certo. A Isabela, ela pergunta um pouco sobre a sua pós-graduação, o seu curso. Ela quer saber um pouco mais. Por favor, me fale da sua pós em marketing e comunicação, porque é o curso que eu pretendo fazer. Uhum. Bom, eu fiz essa pós no Instituto Europeu de Design, aqui em São Paulo, no IED. E foi assim, eu não vim na moda, né? Como eu falei para vocês, eu vim assim do direito, então realmente não tinha A com C, né? Com o que eu estava fazendo, assim. Mas foi muito maravilhoso, eu sou muito grata de ter feito, porque me fez entender, né? Como é que são criadas campanhas, como é que são criadas narrativas, né? Como é que são criadas. E assim, também me fez gostar, me fez ver o quanto é perigoso e me fez ver como também é uma ferramenta que a gente pode utilizar para a sustentabilidade também, né? Assim, eu acho que o marketing e a comunicação, eles, enfim, pelo menos foi a minha experiência, né? Foi muito voltado para essa coisa do consumo mesmo, né? Porque a gente quer vender produto. Mas ele também pode ser voltado para vender uma ideia, né? Vender uma ideia de mundo, vender uma ideia de transformação, né? Então, assim, eu acho que é um curso muito válido. Eu não sei se você já vem da comunicação, né? Enfim, não sei exatamente que ponto que você queria saber, mas eu acho que é uma ferramenta muito importante, né? Para as transformações que a gente quer ver também. E para os embaixadores, né, que você trouxe, qualquer pessoa pode ser, ela já tem que estar inserida ou num colégio, numa faculdade, ou numa uma instituição, num trabalho formal, como é que é? Uhum. Então, o que a gente sempre trabalhou foi com a nossa rede educacional, que é o estudante que está dentro de uma instituição de ensino e o docente, que é um professor dentro de uma instituição de ensino, os representantes locais, que aí não precisa ser estudante, enfim, é apenas uma pessoa que se candidata para se tornar representante local de uma cidade, né? Se você é de uma cidade onde já tem representante local, você pode entrar em contato com esse representante e fazer parte dessa equipe local, né? Ajudando esse representante, trazendo ideias, fazendo projetos, trazendo ações.
E a gente também vai lançar no ano que vem guia para o ativista, né? Que é para isso, para qualquer pessoa que queira se engajar com o movimento. Travou para mim? Enfim. Acho que travou um pouquinho travei, o final, né? para mim. Mas foi só, não sei se foi só para mim. Mas você está falando? Vamos tentar. Não estou te escutando, Paula. Eu fiquei calada. Mas vai aí. Muito bom. Ai, desculpa, não. Eu estava falando sobre isso, né? Que a gente vai lançar também essa nova forma de se engajar com o movimento, que é ser um ativista mesmo, né? Em associações, enfim. A gente vai lançar isso para a semana Fashion Luxo do ano que vem. Aí, ótimo. Só mais uma dúvida que eu tenho, que quando você falou do índice de transparência, ele é semelhante em alguma coisa com aquele que tinha do Moda Brasil ou não? Eu não sei o que era esse que tinha no Moda Brasil. Moda Brasil, ele era mais ou menos semelhante, que ele é do Repórter Brasil, né, que lá instituiu sobre trabalho escravo, e daí ele também fazia um mapeamento tal de algumas empresas, eles mandavam um questionário e era basicamente o índice baseado nesse questionário. E daí eles tinham, e se a pessoa não respondia, ela já ficava vermelha, assim, ela já não é transparente aqui, entendeu? A gente, enfim, faz a pesquisa, mas era um pouco semelhante, mas acho que não, né? Sim. Não, eu sou uma grande fã do Repórter Brasil, eles são maravilhosos, né? Eles tinham virou um aplicativo até uma época, né? Que você podia entrar e eles classificavam, né? Acho que verde a vermelho, tinha umas 4 cores, assim. Mas era muito focado nessa questão de trabalho análogo à escravidão, né? Então, eles analisavam se alguém já tinha alguma denúncia, eles analisavam várias, assim, mas era muito mais focado para essa questão do trabalho análogo à escravidão. A gente faz essa análise mesmo de informação que tem disponibilizado de cada empresa, mas, assim, são milhões de indicadores mesmo, até de couro, né? De como ele tem indicador, para vocês terem noção, indicador de como os animais são tratados na hora do abate. Tem até esse tipo de indicador, assim, é muito completo mesmo. Ótimo. É bom saber porque, né, ele fica bem completo, né, do mapa, assim, das empresas, de onde a gente vai. Muito obrigada, Paula. Acho que foi bem interessante, assim, mostrar o movimento bastante para os alunos, trazer esses questionamentos, porque a cadeia é super complexa, né? Então, a gente vai permeando, parece que você vai puxando, eu vou pegar sobre isso e vai indo para muita coisa, assim, vai puxando vários outros problemas juntos. E eu vou pedir só, então, para a gente fazer a foto. Isso, vamos fazer uma foto antes de finalizar, para a gente, né, divulgar nas nossas redes. Então, a Tati, fala... deixa eu mexer no cabelinho, que ele tá tudo... Calma, todo mundo de sorriso no rosto. Isso, aí você me fala. Vou aqui colocar o modo galeria pra gente. Isso. Me fala, vou tirar a foto. E foto. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Se você tiver mais algumas referências para a gente, para os alunos olharem mais, né? Tem um documentário do Cost, o que mais você pode passar, além dos, né, eventos do Fashion Revolution? A gente tem uma biblioteca que a gente coloca lá várias referências, vários documentários, enfim. Né?
Eu não sei se está no site, mas eu vou atrás do nosso link e eu te mando para você disponibilizar, que tem várias coisas legais lá para vocês lerem, assistirem, enfim. Hoje já tem vários documentários, né? Tem Esperando para Quando o Carnaval Acabar, que é brasileiro, tem... enfim, tem vários. A memória aqui tá péssima nesse momento, mas tem vários. Eu vou disponibilizar para vocês essa biblioteca. Eu queria agradecer a oportunidade de falar, né, sobre esse movimento que é tão importante para mim, sobre essa causa que é tão importante para mim. Adorei estar aqui com vocês hoje. Convido a todos a seguirem a gente lá nas nossas redes sociais. Tem muito conteúdo legal, tem muito evento legal, tem muito relatório, pesquisa, tem muita coisa legal mesmo. E vai ser um prazer ter vocês assim mais perto da gente. E, enfim, sempre que chamar, tô aqui, gente. Ai, super. Um parceiro já aqui da Ecoteste há um tempo, então, é muito bom ter vocês também aqui. Muito obrigada. Tem vários recadinhos aqui dos alunos amando a aula, novamente. E até semana que vem, né? Alunos, de novo. Quem sabe? João Lucas, obrigada pelo Ecoteste, mais uma vez pelo encontro. A Rebeca amou a aula, a Giovana, um projeto super bem elaborado. Vocês são demais, viu? Vocês, alunos, de contar. Boa noite, obrigada. Tchau, gente, boa noite.